Olá, corredor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje você está no quadro que eu interajo com você, respondo as perguntas que foram deixadas nos comentários e corrijo alguns erros de outros vídeos que eu gravei aqui. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a primeira pergunta, que é da Janaína. Obrigado por responder minha pergunta. De nada, Janaína. Mas agora tenho outra dúvida. Você grava segurando um bastão de revezamento? Uma espada Jedi? Um microfone? Tchum. É uma espada Jedi. Corredor, eu sou o seu treinador. Na real, isso aqui é só um bastão de luz que é usado para iluminar os vídeos e tal. Mas o bastão que eu estava na semana passada, que é este daqui, ele é um bastão, um rolinho de massagem que tu vai passando aqui, ó, e ajuda a soltar um pouco o corpo. Mas, dito isto, diretor, editor, solta a vinheta que vamos começar o quadro do canal Chama o Photo Finish. Depois dessa intro maravilhosa, vamos agora sim responder as perguntas. A primeira pergunta é do Defensive Midfielder. Então, é fake o que dizem sobre cafeína ser bom para exercícios físicos? Bom vídeo, comentando lá no episódio que eu postei da tier list da semana passada sobre hábitos dos corredores. E a próxima pergunta tem a ver com isso, por isso eu já vou colocar aqui também, que é a pergunta do Isalk. Esse argumento de que cafeína aumenta a percepção de esforço foi estranho. Então, só para esclarecer uma coisa, a cafeína, de fato, ela ajuda a diminuir a percepção de esforço, porque a cafeína age no nosso sistema ali, ela bloqueia as moléculas. Então, a cafeína, ela realmente ajuda a melhorar a nossa percepção de esforço. Só que a cafeína, ela tem uma faca de dois gumes. O primeiro ponto é que, ao mesmo tempo que ela aumenta a nossa percepção de esforço, na verdade, ela age bloqueando a nossa sensação de cansaço. Então é um ponto. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, depois ela tem uma sensação de rebote no nosso corpo, que é aquele motivo do porquê. Se tu dorme uma noite mal, aí tu começa a tomar um café, inclusive eu tô um pouco mais acelerado hoje porque eu tomei muito café, e aí toma o café, ele tira aquela sensação de esforço. Mas passa mais ou menos uma hora e meia, e tu vê que a tua energia cai novamente. E por quê? Porque justamente passou esse efeito da cafeína. Aí tu precisa de um novo café para se manter acordado, e tu vai entrando nesse vício. Mas por que eu disse que tem que ter um cuidado um pouquinho maior com a cafeína em relação à corrida de longa distância? Porque de fato ela diminui a tua percepção de esforço. Mas ao mesmo tempo que ela diminui a tua percepção de esforço, ela aumenta o teu batimento. E o teu corpo entende que o seu batimento mais acelerado é um indicativo de que você está se esforçando. E na corrida de longa distância, você está com um batimento sempre mais alto. Então, essa dosagem da cafeína na corrida de longa distância, ela tem esse efeito. Por quê? Por que é normalmente recomendado que se tome o gel com cafeína no final da corrida e não no início? Justamente para que tu não acelere demais o teu coração e não aumente muito a percepção de esforço logo no início. Então, deixa para se usar a cafeína no final do treino ou no final da prova, para justamente colher melhor esse benefício e não afetar todo o esforço. Porque se tu toma uma cápsula de cafeína, inclusive já vi gente tomar cápsula de cafeína antes de provas de corrida e passar mal, justamente porque a cafeína tem esse efeito, acelerou demais o batimento, é como se o corpo dela estivesse num esforço muito grande e mesmo que ela conseguisse se esforçar, porque a cafeína diminui a percepção de esforço, ainda assim o esforço estava muito alto. É um pouco complexo esse tema, mas simplesmente tá tranquilo, tomar um cafezinho preto, não tem muito problema, mas só tem que cuidar com essas quantidades maiores de cafeína antes do treino, porque sim, ao mesmo tempo que ela diminui a percepção de esforço, ela aumenta o teu batimento, que faz com que aumente a sua percepção de esforço. Por isso que ela é mais usada, por exemplo, tu vai fazer um treino de musculação, tu vai fazer um sprint de 100 metros, ela tem muito mais benefícios, porque não é uma atividade prolongada, beleza? Então por isso que a maioria dos pré-treinos, inclusive da galera da musculação, tem cafeína, mas tem muitos agora, antigamente tinha muito mais cafeína.
mas agora já reduziram a quantidade de cafeína justamente por ter esse efeito rebote, que tu fica muito bem, mas depois dá aquela baixada assim, baixada na moral, e aí não fica rendendo tanto. Beleza? Espero que tenha esclarecido essa dúvida, se não deixa aí nos comentários. Bora para a próxima pergunta, é do Gabriel Morbin. Esse óculos aqui não dá para enxergar nada muito bem, mas eu vou lendo aqui, ó. Nestor, no correr em estrada de chão, serve também a calçada? Eu geralmente corro na calçada e devo dizer que é cheia de inclinações, elevações, buracos e até crateras. Às vezes tudo isso em um só quarteirão. É, realmente, as calçadas do nosso Brasilzão não são as melhores. Então, sim, o efeito de você correr na calçada, você vai conseguir replicar um pouco mais do teu tornozelo ter diferentes variações. Esse vídeo também foi na tier list de hábitos. Você vai estar pisando de diferentes formas. Só que tem um ponto importantíssimo que eu não recomendo de correr na calçada, que é a calçada tem um impacto muito maior que o asfalto. Por quê? As calçadas normalmente são de concretos ou são de algum piso, alguma coisa assim, mas a grande maioria é concreto. E o concreto, ele tem um impacto muito maior no nosso corpo do que o asfalto e é um impacto muito maior, obviamente, que uma estrada de chão. Por isso que eu recomendo a estrada de chão. É tanto para trabalhar essa variabilidade do seu tornozelo, quanto para diminuir o impacto nos seus músculos, nas suas articulações. E aí, quando você vai para a calçada, você vai estar causando um impacto muito maior do que correr no asfalto. E aí, talvez não compense, quase sempre não compensa, até porque a calçada ela costuma ser mais irregular do que uma estrada de chão, por incrível que pareça. E aí, tu corre um risco maior na calçada e esse impacto vai ser muito grande. Por isso, eu não recomendo que você corra na calçada, claro, salvo exceções, mas não tem o mesmo benefício de correr na calçada e na estrada de chão nesse ponto. Bora pro próximo, do Anderson Severino. Vídeo do Nestor? Like na certa. E você, já deixou o like? Pô, eu vim aqui com a espada do Darth Vader. Não vai deixar o like aqui no vídeo? Tá vacilando, né? Deixa o like. E aproveita também, se é a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e você também pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários que estarei respondendo numa próxima edição deste quadro. Bora para a próxima, do Teacher Seagold. Eu uso um relógio de lap manual a la Timex no dia do limiar, por quilômetro, e tiros por segundos em um jockey club da minha cidade. Tem placas indicando os metros, 200, 300, 400 e 500. Nos dias de rodagem, faço por minutagem. Dito isso, a PE fica na ponta dos cascos. Galera, tá dodói no relógio já. Baita vídeo, Nestor, sobre, comentou isso no vídeo, a verdade impactante sobre as métricas na corrida. E, pô, cara, que sensacional. Eu sei que é muito difícil pra galera hoje em dia abrir mão de treinar com GPS ou buscar um pouquinho mais de desconforto para melhorar a percepção de esforço. Mas foi como eu disse nesse vídeo, se você fizer isso de uma maneira consciente, você pode correr com GPS, não tem problema. Mas tente usar as próprias marcações da pista, usa o relógio no modo lap, então você marca a distância aí. Eu sei porque eu treinei por muito tempo e ainda hoje eu treino assim. Então tem uma avenida, que é a Avenida Roraima, aqui na minha cidade, que eu sei que tem um ponto que é da placa, da faixa de pedestres, tem uma placa ali do lado da faixa de pedestres, até a terceira árvore, depois de uma entradinha, dá 400 metros. E eu costumo fazer os meus tiros de 400 metros ali. Então eu fico indo e voltando justamente para treinar a minha percepção de esforço. E se você fizer isso aí na sua cidade, ter de repente, se você não tem uma pista, faz como eu, numa avenida, eu vou, volto, fico dando meus tiros de 400, o 300 tem a outra parte de cima que eu também faço ali. Então essa é uma forma com que você vai se guiando muito mais, sentindo as percepções do seu corpo e você só colhe benefícios de fazer isso. Então eu recomendo muito que, se for possível, treine também dessa forma, olhando somente no final do quilômetro ou tendo essas marcações quando são tiros mais curtos. Até porque olhar o pace nos tiros mais curtos não costuma ser uma boa, porque como, por exemplo, vai fazer um tiro de 200 metros, é muito mais difícil você controlar o pace 13,20, ficar olhando o relógio, porque como a distância é curta, ele demora um pouquinho para calibrar. Aí, às vezes, tu vai estar 13,18, às vezes vai estar 13,22, às vezes vai estar 13,15, aí 13,25. É mais fácil você se concentrar, estou usando o meu exemplo, concentrar para fazer o tiro de 200 metros para 40 segundos. Pô, 40 segundos eu sei que é 13,20 cravado. Então, se eu fizer em 39,5, ter uma referência de um ponto ao outro, eu sei que eu fui 0,5 mais rápido. Se eu fizer em 40,5, eu sei que eu fui 0,5 mais lento. E aí isso ajuda muito. Bora para a próxima pergunta. Pergunta do Pedro Guilherme. Como sempre, mais um excelente vídeo. Me deu curiosidade.
quais as informações mostra o seu relógio durante o treino, também sobre o mesmo vídeo. Então, eu costumo usar no meu treinamento a volta manual. Então, eu não gosto de usar a questão do tempo médio, porque tem a tela principal do relógio, ela marca o pace que tu tá correndo naquele exato momento, tá? O meu relógio é um Garmin 255, caso você tenha curiosidade. Então, ela marca aquele exato momento, ela tem a questão do tempo total da atividade, os quilômetros totais e a frequência cardíaca. Nessa tela, eu só uso assim para rodagem mesmo, porque eu só deixo ela ali. Se eu não quiser ver o que tá marcando, às vezes eu vou baixando aqui, né? Tem a opção onde tu vai indo e deixo na tela do relógio mesmo. Então fica mostrando só as horas e eu sei mais ou menos o percurso que eu faço. Às vezes eu dou uma olhadinha só para ver o tempo, quanto tempo eu vou levar para terminar até em casa, mas eu não costumo ficar olhando muito essas métricas. Já quando eu vou fazer um treino de tiro, eu deixo simplesmente a distância. Então, a distância que vai estar faltando para bater 1 quilômetro, independente do tiro, e o tempo da volta. O que é o tempo da volta? Ele calcula se eu manter aquela mesma velocidade ali, claro, o tempo da atividade, a distância da volta e o tempo da volta. Esse tempo da volta ele pega o pace que eu estou correndo naquele momento e ele calcula quanto que eu vou fazer de pace no final do quilômetro se eu mantiver aquele mesmo ritmo. Então é uma estratégia muito melhor, porque se tu pegar o pace instantâneo, às vezes tu vai estar 13,50, às vezes tu vai estar 13,40, e aí ele fica variando, ele dá todas essas variações. Se eu pego o tempo da volta, eu vou olhar e ele vai falar, olha, se tu continuar correndo nesta velocidade, tu vai terminar em 4 por quilômetro. Aí, se eu acelero um pouquinho mais, ele diminui para 3,58, mas eu posso estar acelerado para 13,40, entendeu? Só que se tiver faltando, por exemplo, só 200 metros, não vai marcar 13,40 aqui. Porque se eu estou correndo a 4 e baixar 13,40 só nos últimos 200 metros, talvez eu termine em 13,55, algo em torno assim. Então, eu prefiro muito mais usar o tempo da volta do que o pace instantâneo. Recomendo também que vocês usem dessa forma, porque é uma maneira bem melhor. Bora para a próxima pergunta. A pergunta do ADRC Desil. Austrália, que eu pedi para vocês comentarem de que lugar vocês eram. Pô, caramba, cara, tem gente da Austrália. A gente já chegou em 3 continentes, já. Chegamos na Europa, né? Pessoal de Portugal. Estamos aqui na América do Sul e também agora Austrália. Olha que loucura. Seu conteúdo é muito bom e completo e, digamos, eclético. Mistura de neurociência, psicologia e Juliette. E hoje, óculos de rave. Isso aqui é conteúdo bom. Então já deixa o like para me ajudar na divulgação deste vídeo. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por estar acompanhando aí da Austrália. Bora pro próximo. A Flaviana Martins Correia. Olá, o meu fôlego é péssimo. Como resolvo isso? Treinando. Por incrível que pareça, o fôlego a gente só resolve treinando. E é claro que pode parecer um negócio assim, nossa, mas o Nestor tá com preguiça de falar, né, como vai melhorar. Mas é que, de fato, o fôlego a gente só melhora treinando. E aqui tem um ponto muito importante, tá, que você tem que perceber. Normalmente essa questão de reclamação sobre, meu fôlego é ruim, são de pessoas que treinam há pouco tempo. Eu nunca vi alguém com 6 meses de treinamento de corrida reclamar que meu fôlego é ruim. Ela não fala fôlego. Ela vai falar, porque a minha resistência não tá legal. Meu pace não tá baixando tão rápido. Mas o fôlego, aquela sensação de um pouquinho mais de falta de ar, normalmente acontece com corredores iniciantes que estão ali no seu primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Depois disso, a questão do fôlego acaba se ajustando e realmente a questão de sentir essa falta de fôlego é só falta de condicionamento. Se tu continuar treinando, tu vai ver que vai melhorar esse teu fôlego e aí sim, se tu estiver dentro das intensidades corretas, tu vai ver que teu fôlego vai ficar normal. Claro, hoje, se eu querer correr no pace do Kipchoge, né? Querer correr a 2,50, vai me faltar fôlego também. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de correr a 2,50. Então, o meu problema não é fôlego, o meu problema é erro de ritmo. E muitas vezes as pessoas confundem essa falta de fôlego com erro de ritmo. Se você só tem a capacidade de correr 3 km a 5 por quilômetro, se você tentar correr a 4, vai faltar fôlego. Mas o problema não é o fôlego, é o ritmo. Então, só continua treinando que tu vai ver que isso vai melhorar naturalmente. Bora para a próxima pergunta. Pergunta do VRT Treinador 697. Jejum para correr pensando em desempenho, a ciência diz que não. Mas é que aí vocês confundem uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala em treinamento, o treinamento ele não é desempenho. Embora você queira desempenhar no treinamento.
O treinamento é estruturado para que você melhore as suas capacidades físicas e quando chegar no momento X, você deixe elas transparecerem. Então, por que eu vou fazer fortalecimento? Sendo que eu faço fortalecimento, fico com a perna pesada e no outro dia eu não vou conseguir correr tão rápido, porque a minha perna vai estar um pouco cansada. Sim, mas eu estou treinando nessas condições. Ou seja, você está melhorando a capacidade do seu corpo. Nossa, por que que num ciclo de maratona eu vou colocando volume atrás de volume, semana até semana, a minha perna vai ficando cansada, porque num ciclo de maratona você corre com as pernas cansadas, mas porque tu está pensando no desempenho lá na frente. O jejum é a mesma coisa. Quando você está treinando em jejum, você está capacitando o seu corpo para melhorar as suas condições e quando chegar no momento alvo, tu vai conseguir utilizar melhor aquela capacidade do seu corpo. E tem mais uma coisa. Começar uma prova em jejum não significa terminar essa prova em jejum. São coisas diferentes. É totalmente possível você correr provas em jejum, totalmente em jejum, ou começar a prova em jejum e não terminar ela em jejum, porque você ingeriu um gel de carbo, você ingeriu outra coisa durante, e tá tudo certo, tá? O que é bem diferente de você começar, por exemplo, recém ter comido alguma coisa, começar a prova e ingerir algo no meio, é diferente de você começar em jejum, ingerir algo no meio e terminar a prova, beleza? Então, só para que fique claro isso, sempre pensando, treinamento ele não é desempenho, treinamento é feito para você melhorar as suas capacidades e ter um desempenho melhor posteriormente. Por isso que a gente não fica buscando fazer o melhor em cada treino, né? Você não fica fazendo, quero melhorar meu 3 km, eu fico fazendo um teste de 3 km toda hora. Vai ter um momento que vai ter longo, vai ter um momento que vai ter intervalado, tem um momento que tem rodagem, para que você crie as capacidades necessárias para melhorar o 3 km depois. Bora para a próxima. A Riaka, ou o Riaka, né? Adorei o vídeo, tenho 19 anos e tem 3 semanas que comecei a correr. Cara, seja muito bem... Ou moça, né? Não sei. Seja muito bem-vindo ao mundo da corrida. Espero que meu canal te ajude a acessar. E se eu pudesse te dar um conselho, não corra meia maratona, não corra maratona ainda, tá? Principalmente se você deseja melhorar a sua corrida no longo prazo, como você só tem 19 anos, você é muito novo, foque em melhorar a sua velocidade. Foque em melhorar provas de 3, provas de 5, até pode arriscar um 10 km, mas fique em provas de 3, de 5. Crie uma base de velocidade, você vai precisar expor o seu corpo a muito menos carga de treino, vai ser muito melhor. E aí, passa assim uns 2, 3 aninhos correndo até provas de 10, depois tu vai e corre uma meia maratona. Vai ser muito melhor para você, porque você vai desenvolver, você está numa fase muito boa ainda para desenvolver velocidade. E se você pretende continuar na corrida ao longo do tempo, e eu sei que isso é algo muito difícil, desenvolver sua velocidade nas distâncias melhores vai facilitar todo o processo para quando você for treinar para uma meia maratona e para uma maratona, tá? Com 19 anos, não recomendo para ninguém fazer essas provas mais longas. É melhor que você trabalhe a sua velocidade para que depois você aí sim corra maratona, porque todo o treinamento para maratona vai ficar mais fácil e você já vai começar com um tempo melhor nessas distâncias. Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse, mas do mais, seja muito bem-vindo e aproveite aqui, o pessoal nos comentários também vai ter deixar boas-vindas para você. Bora para a próxima. Paulo Ricardo Klaus. Essa é uma pergunta grande, hein? Fala, Nestor. Podia começar a lançar uns vídeos sobre treinamento para trail running. Na internet não se vê muito sobre isso da forma como vemos o treinamento para corrida de rua. Tudo explicado com números e tudo esquematizado. Parece que os corredores de montanha estão mais pelo coração, como se fossem artistas, que a performance só vem através da habilidade inata, como se fossem poetas das montanhas escrevendo suas obras trilhas afora. Os corredores de rua são matemáticos cientistas. Caramba, o cara fez uma análise filosófica dos corredores de rua, os corredores de montanha, hein? Tem tudo sob controle. Sabem onde chegar, como e quando chegar, através dos números das planilhas friamente esquematizadas. Você pode ser o cara a trazer um pouco mais de números para o treinamento de trail running, que é uma modalidade que vem crescendo muito. E, cara, eu poderia ser essa pessoa. Mas tem um dos princípios, que eu até acho que eu falei no outro vídeo, que eu gosto de praticar aquilo que eu ensino. E se eu começar a falar de trail running, eu não corro trail running. Eu não corro trail running. Eu não faço corrida de trilha. Fiz alguma que outra já, tenho uma certa experiência, mas eu não me sinto à vontade
para falar sobre isso. Assim como já teve comentários aqui pedindo para que eu falasse sobre ciclismo, falasse sobre triatlo. Eu não trabalho com ciclismo, não trabalho com triatlo. Eu trabalho com corrida. Inclusive, se você quiser se tornar meu aluno e ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir te fazer bater o seu recorde pessoal. Então é só tu clicar no primeiro link aqui na descrição para conhecer a minha assessoria. Mas agora, sobre o trail running, eu vou indicar um perfil aqui, que é o do Cristiano. Ele é de uma cidade próxima aqui da minha. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sei que o trabalho dele é muito bom. Ele também é treinador e ele trabalha específico com corredores de montanha. Então vou deixar aqui o Instagram dele, vai estar aqui embaixo e também vai estar na descrição. Caso tu queira conhecer, ele também produz alguns textos lá no Substack, assim como eu. Inclusive, você pode assinar na minha newsletter. Tem o link aqui abaixo. Tem também outros links importantes, né? Link pro meu Instagram, link pro meu Strava, onde eu compartilho meus treinos. Fica à vontade aí para seguir. Todas as informações estão na descrição. Então eu vou deixar a recomendação dele, porque eu acho que vai ser útil aí para quem deseja aprender mais sobre trail running. E eu, por enquanto, não vou falar. Se um dia eu começar a fazer provas ou fizer uma preparação para uma prova específica, pode ter certeza que eu trarei essas informações aqui para o canal, porque é uma coisa que eu vivo e eu me sinto à vontade para falar, beleza? É muito mais por uma questão pessoal. Eu não gosto de ficar falando de coisas que eu não faço, porque eu não consigo trazer a mesma veracidade que eu trago aqui. Por isso, todos os conteúdos que trazem aqui, eu já testei, eu já fiz, eu ainda não fiz maratona, trago alguns conteúdos de maratona, porque estudo sobre isso e oriento alunos para correrem maratona. Mas a grande maioria das coisas que eu trago aqui são coisas que eu faço. Bora para a próxima pergunta. Pergunta do Boa Carvalho. Melhor que muita aula de faculdade. Isso que estou fazendo bacharel em educação física e quero me especializar em corrida. Cara, seja muito bem-vindo. Tem alguns treinadores e estudantes de educação física que me acompanham. Fico muito feliz que vocês me acompanhem. E realmente eu sei que essas aulas que eu estou dando aqui são melhores que muitas aulas de faculdade, porque eu também sou formado em educação física. E nada do que eu falo aqui nos vídeos eu aprendi na faculdade de educação física, tá? Tudo foi estudando por fora e me especializando realmente na faculdade, é o básico do básico. E se você se forma só com aquilo que você vê na faculdade, nas disciplinas do curso, você não vai conseguir ter o conhecimento necessário para trabalhar com isso. Então, muito obrigado por acompanhar. Continue acompanhando os vídeos, que com certeza serão eles muito benéficos para você. Então, bora para a próxima pergunta. A pergunta do Denner Ribeiro. Excelente vídeo, viu, irmão? Sou admirador de corrida, gosto de correr 10 quilômetros. Só que sinto muita contusão. Cara, se tu tá sentindo muita contusão, provavelmente tu tá errando em algumas dessas coisas. Primeiro, tá fazendo um volume muito maior do que teu corpo suporta no momento. Então, talvez tenha que diminuir o volume. Talvez você esteja fazendo uma intensidade muito maior do que seu corpo suporta no momento. Então, tem que diminuir a intensidade. Talvez você não está descansando direito nos seus treinos. Então, você está colocando uma carga grande, não está conseguindo descansar, o seu corpo vai sentir. Talvez você não esteja conseguindo fazer, ou não esteja fazendo fortalecimento certo. Ou não tá fazendo ou nem tá fazendo fortalecimento, ou não tá fazendo fortalecimento certo. Seu corpo vai sentir e você vai lesionar. Talvez os seus treinos estejam errados. A organização dos seus treinos pode ser que não esteja certo, você está forçando em momentos que não é para forçar, você não está criando uma base anterior para conseguir performar. Seja qualquer um dos seus problemas, se tu quiser uma orientação mais especializada, só clicar no primeiro link da descrição, mas se não, se tu vai atacando uma coisa por vez. Beleza. Não, tu faz fortalecimento? Não faço. Então começa fazendo fortalecimento. Ah, meu volume tá, sei lá, 40 km na semana, reduz para 30. Continua lesionando, reduz mais. Sempre começa do básico e vai subindo. Ah, a intensidade está muito alta, tira tudo da intensidade. Passa só a fazer a rodagem 1, 2 semanas. Ah, não estou conseguindo descansar. Pô, então organiza, tenta dormir um pouco mais, tenta recuperar, tenta tirar um dia de treino para poder descansar realmente. Ah, ou meus treinos estão ruins. Aí tu acompanha os vídeos aqui do canal e vai montando a tua própria planilha, caso tu não queira contratar um treinador. Não precisa ser eu, pode procurar isso em outros locais, mas se quiser treinar comigo, né, você tá vendo meu vídeo, acho que você gosta do que eu falo aqui. Então, é um desses pontos, vai resolver, tu não vai mais lesionar, beleza? Bora pro próximo. Essa é grande, essa aqui eu vou ter que trazer aqui, mas é uma pergunta muito legal. Eu vou resumir ela, tá? Porque, obviamente, eu já li essa pergunta. É o Geneto, prezado Nestor. Oh, começamos assim. Essa é a primeira vez que comento em um vídeo seu e gosto muito deles. Você é uma pessoa direta e realista, mas eu discordo sobre a afirmação que o treinamento pela referência cardíaca não melhora a performance do atleta. Aí ele dá exemplo dele e do treinador e dos resultados que ele tem. E aí, como atleta desde 2003, com uma pausa entre 2011 e 2018, mas sempre acompanhando esporte, afirmo que nunca vi
alguém dominar tão profundamente essa metodologia quanto o Geraldo Pereira, que é o treinador dele. Seu conhecimento transcende a teoria, transformando em resultados concretos através de seus atletas. Esse relato não tem o objetivo de confrontar, mas sim de enriquecer a discussão com dados reais. A ciência do esporte é ampla e diferentes abordagens podem levar ao alto rendimento quando aplicadas com excelência. Pô, perfeito. Parabéns pelo excelente conteúdo produzido. Fica o convite para continuarmos essa conversa no Instagram, inclusive no Instagram dele, se quiser seguir, onde posso compartilhar mais detalhes da nossa metodologia. Um forte abraço, Gustavo Neto. Cara, eu achei esse comentário sensacional, um comentário com embasamento, explicando a vivência pessoal da pessoa, muito respeitoso. Pô, muito obrigado por comentar. Eu gosto muito quando tem esse tipo de comentário de outros treinadores, de outras pessoas também que são estudantes da área, que venham e confronte as ideias, porque não tem nenhum problema você apresentar o seu ponto de vista. Aqui a gente estamos em uma democracia e a ideia é que a gente compartilhe o conhecimento. Então, vou fazer uma retratação aqui. Não é que o treinamento por frequência cardíaca não funcione. Eu acho que sim, dá para ter excelentes resultados, até porque tem inúmeros atletas que têm excelentes resultados. Eu, por questão de gosto pessoal, não recomendo, e isso eu continuo afirmando, não recomendo o treinamento por frequência cardíaca para quem é iniciante na corrida, para quem está no seu primeiro ano, seu segundo ano, até às vezes terceiro ano de corrida. Por que que eu não recomendo? Porque essa pessoa que está começando, inclusive o meu treinamento eu não faço por frequência cardíaca e eu já treino há uns 5 anos. Essa pessoa, ela não tem uma base aeróbica bem desenvolvida. Então, as zonas de frequência cardíaca dela são todas bagunçadas. Ela vai começar a correr, ela vai fazer um trotinho, ela já está em Z4 muitas vezes, já está em Z3. E aí, se ela fosse treinar por uma zona de frequência cardíaca, por exemplo, treinar numa Z2, ela teria que quase fazer uma caminhada. Só que aí o treinamento é de corrida e ela vai caminhar. Isso muitas vezes acaba se tornando frustrante. Ou ela acelera um pouquinho mais, às vezes ela nem passa por uma Z4, ela já vai direto para uma Z5, porque ela não tem essas zonas de frequência cardíaca bem definidas. Corredores mais experientes, que já têm uma sistematização do treinamento e treinam há muitos anos, sabe que se ele ficar rodando naquele pace, a frequência cardíaca dele vai rodar 5 minutos, 5 batimentos para cima, 5 batimentos para baixo. Cada velocidade tem uma faixa de pace muito bem definida. E nesse caso, eu acho ótimo, é uma excelente alternativa. Mas para o corredor iniciante, cada dia é uma frequência, porque tem um dia que ele tomou café e isso altera, aí tem um dia que ele está mais cansado, a frequência cardíaca já foi lá em cima, tem outro dia que ele, sei lá, tá calor e a frequência dele que era 140, 150, já foi para 170, então é muito variável. E por ser muito variável, eu não consigo controlar, o que acaba sendo mais difícil e também acaba sendo um pouco desmotivador, porque tem um dia que era para ele rodar leve e aí ele tá rodando já o mais leve possível, alterou toda a biomecânica dele, não consegue nem dar uns passos, mas ele tá para rodar em Z2. E aí eu não concordo com isso. Então, ó, é essa faixa de pace aqui, inclusive eu aplico isso com os meus alunos também e comigo mesmo. Essa faixa de pace está difícil, roda um pouquinho mais leve dentro dessa zona estipulada, mas não precisa se preocupar com frequência cardíaca. Então, o meu ponto foi para tentar ser o mais didático possível e explicar isso. Acho que sim, o treinamento por frequência cardíaca, ele pode ajudar diversos corredores e é um bom método. Só que para esses corredores que eu citei, não costumo usar e eu particularmente não gosto de trabalhar com frequência cardíaca por conta disso. Muito obrigado mais uma vez pelo comentário e seguimos aqui. Bora pro próximo. É o treinador Diário do Jorge, aí ó. Muito bom conteúdo, excelente oportunidade de aprender vendo as planilhas dos seus corredores, no treino que eu fiz mostrando a planilha lá dos meus 2 atletas. O Z3 que tem nestes treinos seria o Steady State, 10% mais rápido que o pace de maratona, que você citou em outro vídeo? Valeu. Não, o Z3 ele é mais lento que o ritmo de maratona. Eu costumo trabalhar com essas intensidades, né? Então eu trabalho ali com a V800, V1500, aí a velocidade de 3K, velocidade de 5K, velocidade de 10 km, o ritmo de limiar, que seria um ritmo próximo ali o de meia maratona, entre meia maratona e 10K, o ritmo de maratona, Z3 e Z2. O Z3 é mais lento que o de maratona. Então, se a gente está falando aí que o ritmo de maratona ele é mais ou menos uns 40 segundos mais lento que o ritmo de 10K da pessoa, um ritmo em Z3 seria 1 minuto mais lento que o ritmo de 10K. Tá? Só para que você tenha mais ou menos aí a noção. E o Z2 seria mais ou menos 1 minuto e 20 a 1 minuto e 40 mais lento que o ritmo de 10K.
Bora pro Prof. Robson Menezes de Moura. No vídeo ali também, aquele do pace, que eu comentei a história que eu estava treinando em São Borja, ele responde, sim, era tu correndo. Eu vi que era muito parecido, sou de São Borja. Um abraço pra São Borja, então, fiz um treino lá recentemente. E é muito legal encontrar vocês aí, quando vocês comentam aí depois dos vídeos, que me virem em algum lugar. Se me virem, pode parar, pode me cumprimentar. Fala, e aí, Nestor, beleza? Eu vou responder, e aí, beleza? E tá... e tá tudo certo. Bora pra próxima pergunta. Pergunta do João Fernando. Como melhorar a corrida para o meu caso que tem o pé chato, pé reto? Ou melhor, como correr tendo esse tipo de pé? Cara, tu vai correr igual todas as pessoas, tá? Tu tem um pé chato, tu tem um pouco menos de retorno de energia, basicamente só tu vai ter que trabalhar para fortalecer e melhorar a tua força do pé, o teu arco do pé, essa tua capacidade. Mas isso aí tu pode fazer treinando descalço na academia, tu pode fazer alguns exercícios para o pé, tem que ter um pouquinho mais de cuidado só em aumentar volume e intensidade, mas basicamente isso não limita com que você treine corrida. Isso é uma característica, tem que ver se isso é uma característica natural tua, que tu tem o arco do pé um pouco mais baixo, né? Ter esse pé plano naturalmente, ou se isso foi adquirido. Se foi adquirido ao longo da vida, a gente pode, ao treinar a própria corrida e treinar esse exercício do pé, tu vai melhorando o teu arco e tu vai vendo que essa chatice do pé, né? A questão de ser plano, ela vai diminuir por natureza, beleza? Senão o teu próprio corpo vai se adaptar e criar mecanismos para isso, mas é importante que você tenha um acompanhamento, faça os treinos de fortalecimento e aos poucos e vai expondo o seu corpo gradualmente à corrida, que ele vai se adaptando. Não é nada que te limite para correr ou que vai dizer que, nossa, tu não vai poder correr isso ou vai poder correr aquilo, beleza? E para a próxima pergunta, o Diego Fernandes 86. Parabéns, Walter. Boa sorte lá em Berlim. Não sei quem é o Walter, mas boa sorte lá também, Walter, lá em Berlim, que você tenha muito sucesso em Berlim. E a última, a pergunta da Luana, Luana, minha aluna. Uma aula gratuita. O vídeo que todo corredor deveria assistir. É verdade, todo corredor deveria assistir os meus vídeos, inclusive você pode enviar este vídeo para um amigo seu que corre também, ou qualquer vídeo aqui do canal, para que ele aumente e baixe o pace dele na corrida. Cometo erros em vários pontos. É aquele vídeo da tier list de hábitos. E eu quero finalizar falando que eu também cometo diversos erros em diversos pontos. Muitas vezes o que eu trago aqui... Eu vou contar um segredo agora, tá? Eu vou pegar o microfone na mão aqui, ó. Muitas vezes, os vídeos que eu gravo é um desabafo para mim mesmo. Então, eu estou usando você. É uma reflexão que eu tenho comigo mesmo e eu vou tendo essas reflexões ao longo dos meus treinos, eu tô pensando e aí me vem a ideia, caramba, eu tô passando por isso. E aí, a partir disso, eu faço a minha reflexão e crio um vídeo para também ajudar vocês a superarem isso. Então, essa questão dos hábitos, muitas das coisas que eu falei ali, eu também acabo falhando. Muitas vezes não me hidrato tão bem quanto deveria. Muitas vezes eu tenho preguiça de treinar de manhã. E aí, eu vou contar uma história. Esses dias tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje tá fazendo 0 graus. Um aluno meu postou foto, era 5h32, eu acho, da manhã. 5h32. Ele postou foto do treino feito. Ele tinha terminado o treino dele às 5h32. Ou seja, ele começou a treinar, era umas 4 e pouco da manhã. Eu acho que eu acordei uma vez para treinar 4 e pouco da manhã. Então, aí parece muitas vezes que eu sou o bastião da moralidade, que eu sou o cara que tem uma disciplina ou que acerta tudo 100%. Não, eu não sou esse cara. Eu nem quero passar isso para ti. Se eu passei isso alguma vez, eu quero pedir desculpas, porque eu não sou essa pessoa. Muitas vezes tem preguiça. Esses dias mesmo, eu acordei de manhã, tava frio. Eu peguei, vesti a roupa do treino, botei a roupa do treino, fiquei parado assim do lado da cama e voltei para debaixo das cobertas. E não fui treinar. Eu fiz isso. E eu não tenho medo de admitir pra você. Mas eu sou um cara extremamente consistente, tá? Eu não mato o treino. Pô, não consegui treinar ali, depois encaixei em outro horário do dia e fiz meu treino, tá? Nem que eu tenha que treinar à noite, mas eu vou fazer. Mas tem vezes que a gente perde, sim, tá tudo certo. E aí tem vezes que não consegue tomar água muito bem. Às vezes eu fico mexendo no celular antes de dormir e cago meu sono, porque depois eu olho no relógio e meus hábitos de sono tá muito ruim. Então essas coisas acontecem, tá? Tá tudo bem. O importante sempre é a gente focar em entender o que a gente está errando e agir para corrigir isso ou para diminuir o máximo possível. Espero que com essa mensagem tenha te ajudado entender que todos estamos no mesmo barco, que é nos tornarmos um corredor e uma pessoa melhor. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!